Bem-vindo ao canal A Bíblia Falada. Mergulhe na Palavra de Deus de um jeito novo. Curta, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Sua jornada começa agora. Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Grandes multidões se reuniram ao seu redor, de modo que ele entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão permanecia na praia. E falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e as devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol se levantou, as plantas foram queimadas, e como não tinham raiz, secaram. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, porém, caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100 por 1, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos se aproximaram e perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo vocês ouvirão e não entenderão. Vendo verão e não perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com dificuldade e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os seus ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Ouçam, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é passageiro. Quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram lhe dizer: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde então vem o joio? Ele respondeu: Um inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: Queres que vamos arrancá-lo? Ele disse: Não, para que ao arrancar o joio não arranquem também o trigo com ele. Deixem que ambos cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham em seus ramos. Disse-lhes ainda outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou fermentado.
Tudo isso Jesus falou às multidões por parábolas, e nada lhes falava sem usar parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus despediu as multidões e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram e disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e queimado no fogo, assim será no fim deste mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão de seu reino tudo que causa tropeço e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem encontrou e escondeu. E cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Também é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Ainda é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de toda espécie. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, sentam-se e separam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus perguntou-lhes: Vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: Sim, Senhor. Então ele disse: Por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira de seu tesouro coisas novas e antigas. Quando Jesus terminou essas parábolas, saiu dali e, chegando à sua própria terra, ensinava na sinagoga deles, de modo que ficaram admirados e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E escandalizavam-se por causa dele. Mas Jesus lhes disse: Um profeta não fica sem honra, exceto em sua própria terra e em sua própria casa. E não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Gostou? Então curta, inscreva-se e não perca o próximo capítulo. Assista agora ao nosso vídeo recomendado e continue explorando a Palavra de Deus.